estar falando sobre a África, sobre a vinda dos africanos aqui para o Brasil. O nosso tema é da África para o Brasil. O Brasil e os afros brasileiros. O combate ao racismo. Abra seu livro na página 50, que é a partir daí que estão os nossos temas aqui, ó, que nós vamos estar abordando hoje. Tá legal? Então vamos lá, acompanhe a aula pelo seu livro para ficar melhor, para você entender e compreender melhor, tá bom? Então, gente, com essa aula nós vamos poder perceber a influência africana nas características físicas de grande parte da população brasileira. Eu sei que vocês estão fazendo um trabalho de história e está falando sobre isso, né? Sobre a influência dos portugueses, a influência dos indígenas e também a influência dos africanos para a nossa cultura, para a formação da cultura brasileira, certo? Eu sei que algumas coisas vocês já estão por dentro, já estão sabendo, né? Então fica até mais fácil falar para vocês, porque vocês vão estar, realmente eu li isso, né? Eu fiz isso, eu colei uma figura que falava sobre isso, entendeu? Então nós vamos estar identificando também os motivos pelos quais os africanos foram trazidos para o Brasil. Por que será que eles, tendo o país deles, eles vieram parar aqui no Brasil? Né? Como foi isso? Como se deu, né, essa situação deles virem do país deles para cá, certo? Então, também vamos compreender o processo de exploração da mão de obra africana no Brasil. Você sabe como foi esse processo? Como aconteceu? Nós vamos falar sobre isso também. E reconhecer e valorizar as contribuições dos povos africanos para a formação social e cultural do país. E também nós vamos refletir sobre o preconceito, gente, que ainda existe até hoje, relacionado aos africanos, relacionado aos negros. Nós sabemos que isso é presente, sim, na nossa sociedade. Apesar de falarmos que nós somos preconceituosos, hora ou outra a gente se pega, né, dentro dessa situação. Então vamos lá. Já conseguiram abrir seu livro na página 50? Então, atualmente a metade da população brasileira é composta pelos afrodescendentes, né? Aí, aqui no seu livro, você vai ver algumas imagens de alguns rostinhos aqui, né? Tem de menina, tem de rapaz, tem de meninozinho, tem de mocinha, tem de senhora, tem de senhor. Você vai ver que é uma mistura aqui, né? De pessoas, de descendência. Aqui, ó, as culturas, as tradições e hábitos e os costumes dos povos africanos estão presentes no nosso país. Sim, você viu aí na sua pesquisa, são as comidas, né? As danças, as músicas, elas estão presentes sim na nossa cultura, no nosso dia a dia. Você abre a televisão, você vê, não sei se você lembra, que tivemos aí, não aqui no nosso país, mas nós tivemos um presidente negro, né? Que foi assim uma repercussão nos Estados Unidos, não sei se você lembra, mas você vê aí que o negro ele galgou, né? Você pode achar assim que às vezes a gente acha que alguém é menos que nós e nós julgamos pela cor. Muitas das vezes nós fazemos isso, a gente acha que não, mas fazemos sim. Além dos hábitos, né, e dos costumes dos povos africanos, também, gente, as características físicas, né, dos africanos, elas são bastante perceptíveis no Brasil, né? Se você olhar para mim, eu tenho uma característica, certo? Dos africanos, né? Se você olhar o seu colega na escola, você vai ver muitas crianças, né, com as características africanas. Então isso aí está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, entendeu? E eles tiveram grande influência na nossa cultura? Sim, eles tiveram. Né? Eles têm grande importância? Sim, eles têm grande importância. Né? Às vezes a gente acha que não. Como eu falei para vocês podem estar olhando aí, ó, essas imagens e vocês vão ver. E você vai dizer assim, eu já vi alguém assim, parecido. Ou eu pareço com uma dessas pessoas, certo? Você pode olhar aqui e achar, poxa, eu pareço com uma dessas pessoas, eu tenho uma característica, eu tenho um cabelo parecido, eu tenho uma cor parecida, entendeu?
Então é importante nós sabermos que os africanos, você vai perguntar aqui, ó, o Brasil e os afro-brasileiros. Será que os africanos eles vieram para cá porque eles queriam vir? Lembra que eu falei para vocês? Então vamos ver por que eles vieram aqui para o Brasil. Então, os africanos eles não vieram aqui para o Brasil por vontade própria. Eles foram trazidos aqui para o Brasil, tá, gente? Por volta de 1550. Eles vieram aqui para o Brasil. Faz tempo, né, professora? Faz muito tempo. Então, eles foram obrigados a trabalhar como escravos. Eles não vieram para cá porque eles vieram conhecer o Brasil, porque eles vieram os turistas e vieram conhecer como era aqui o nosso país. Não, eles vieram aqui, sabe para quê? Para ser escravizados. E por muito tempo, a única mão de obra que tinha aqui era dos negros. E eles eram escravizados, vocês já sabem dessa história. Eles eram escravizados, eles tinham seus senhores, né, que os brancos se julgavam os mais, né, eles se julgavam que eles eram mais que os negros. Eles não, na verdade, eles não consideravam os negros, né, como pessoas. Então, eles eram amarrados, eles eram chicoteados, eles eram obrigados a viver dentro de um galpão, né, passando frio, passando fome, né, passando sede, tá? E quando um negro ele se revoltava pelaquela situação, que ele não queria mais viver daquela situação, ou ele era morto, né, porque ele não servia mais, ele era morto, ou ele ia para o tronco. O professor ele ia para o tronco. Tinha uns troncos que eles colocavam assim, eles amarravam os negros, né, algemavam os negros lá, e eles apanhavam muito. Tipo assim, ou você vai obedecer ou você vai apanhar toda vez que você desobedecer. E era muito, gente, eles apanhavam muito, eram muitas chicoteadas que eles pegavam. E aqueles que tentavam fugir, quando eles não eram capturados, eles matavam eles. Entendeu? Era assim que era a vida dos africanos logo no início, quando eles chegaram aqui no Brasil. Então, você já sabe que eles não vieram aqui por vontade própria e que eles vieram para cá e foram escravizados por muitos anos, tá? Então, que isso fique claro. Por cerca de 3.500 anos, 350 anos, por cerca de 350 anos, o trabalho africano representou a principal mão de obra no Brasil, como eu falei para vocês. Os africanos realizavam diversas atividades que foram fundamentais para o desenvolvimento do país, que era na época do café, né? E eles trabalhavam demais. Eles não tinham sossego, era no sol, e eles não podiam reclamar, porque senão eles iam para o tronco. Tudo isso acontecia com eles. Eu acho que vocês até viram aí na pesquisa de vocês. Então, o conhecimento trazido pelos africanos foi de grande contribuição para a nossa cultura, tornando-a mais rica e diversificada, entendeu? Eles tiveram grande contribuição e que perpetua até hoje. Danças, comidas, como eu falei para vocês, comidas típicas, né? Então, você já sabe que todas essas coisas aqui, ou algumas coisas que você já viu sobre aqui no nosso país, sobre dança, sobre tipos de comida, que a maioria delas também foram trazidas pelos africanos, tá? Então, os africanos que foram trazidos para cá geraram seus descendentes e com outros povos ajudaram a formar a população brasileira. Os descendentes africanos nascidos no Brasil são chamados afro-brasileiros. Por isso que está aqui, ó, o Brasil e os afro-brasileiros. Porque os que já nasceram aqui no Brasil, eles são conhecidos como afro-brasileiros. Entenderam? Eles são reconhecidos assim, certo? Grupo composto pela população de negros e de pardos, tá? No caso, você vai ver, se você tiver a curiosidade de olhar o seu registro, lá no seu registro diz se você é pardo, se você é negro, se você é branco. Se você tiver essa curiosidade, dê uma olhadinha lá no seu registro que você vai ver, vai ter essa informação. Então, atualmente, grande parte da população do Brasil é composta por descendentes de africanos. Aqui tem um gráfico, eu vou mostrar para vocês, aí no livro de vocês tem um gráfico. Esse gráfico aqui é a composição da população brasileira, isso aqui é de 2010. Então, essa área amarela
são 48% da população, ela é o quê? São os brancos. O verde são os pardos, que eles são 44%. Esse verde escuro. O verde claro, eles são os negros, ó, são 7% dos negros composta a população do Brasil. São 7% são negros. E essa bem pequenininha aqui, que é a rosa, que é bem fininha, são os asiáticos e os indígenas. Então a nossa população, se você ver, ela é bem diversificada, né? É uma mistura de povos, certo? Aqui na página 52, você vai ver a imagem aqui, ó, de duas mulheres africanas dançando, né? É o grupo de dança que está falando aqui, bem no cantinho, no município de Antônia, estado do Paraná. Essa imagem é de 2017. Então, gente, você vê aqui que os africanos influenciaram a cultura brasileira nas artes plásticas, na música, na dança, na culinária e no jeito de falar português. Por isso é muito importante resgatar as origens africanas da nossa cultura e valorizar a diversidade da população do Brasil, certo? Então, isso aqui é a história. Eu estou contando para você da história de quem? Dos africanos. Então, existem muitos meios, gente, de nós resgatarmos a cultura africana. Como estudar a história da África e dos africanos no Brasil, participar de celebrações, danças, os ritmos, cantar as músicas, preparar alimentos e vestir trajes típicos africanos. Às vezes você vê representações, você vê peças, até mesmo na escola, né? A gente vê aí algumas coisas que podemos fazer, que podemos participar e resgatar a cultura, né? E valorizar essa diversidade, tá? Então, aqui na página 52, também nós estamos falando sobre o combate ao racismo. O que é isso, professora? Você já presenciou alguma situação em que alguém tenha sofrido racismo? O que você sentiu em relação a isso? O racismo, gente, é um problema muito grave no Brasil e ainda atinge muitas pessoas. Eu não sei se você viu, mas nos Estados Unidos, um rapaz negro, ele foi assassinado, né? Um policial chegou, abordou, jogou ele no chão, colocou o joelho em cima assim da costa dele, ele ficou sufocado e ele faleceu. E você viu que teve uma repercussão muito grande nos Estados Unidos, né? Até um dia desse, ainda estava tendo manifestações a respeito disso, sobre o racismo, sobre o preconceito, e que eles também ainda sofrem lá nos Estados Unidos. Aqui também acontece a mesma coisa, né? Recentemente, eu vi na TV, não sei se vocês viram no jornal, uma moça que passeava pelo condomínio, uma moça de origem negra, de origem africana. Ela passeava com o cachorrinho dela no condomínio, surgiu uma mulher e começou a bater nela, ela ficou muito machucada, e depois ela disse que ela já vinha sofrendo algumas retaliações a respeito, sendo xingada da cor, dizendo que ela era negra, que era coisa desse tipo, né? Então, não sei se você viu na TV, mas isso aconteceu, eu acho que tem uns 2 dias. Eu fiquei até assustada, eu falei, meu Deus, ainda em pleno século XXI, pessoas se achando melhor que as outras por causa da cor, né? E nós sabemos, e também fizemos um trabalho recentemente, que nós somos iguais, gente. Falávamos sobre a paz. Como é que nós vamos promover paz desta forma? Não podemos, né? Então, o preconceito, ele é muito ainda presente, apesar de muitas das vezes eles têm sido camuflados, eles têm sido disfarçados, né? Ele ainda acontece. Então, existem muitas formas de combater atitudes racistas. Podemos sempre conversar com as pessoas que conhecemos, mostrando a elas a importância do respeito e da igualdade, como eu falei para vocês. Somos todos iguais, precisamos respeitar um ao outro. Não importa a cor, gente, não importa porque ele gosta disso ou daquilo, eu não gosto. Então eu vou criar uma questão. Não, nós temos que aprender a respeitar sim. Não importa o que a pessoa gosta ou o que ela é, ou qual é a cor dela para mim respeitar ou não, entendeu? Então tenho que ter esse cuidado aí. Também podemos denunciar ao poder público situações de racismo, já que ele é crime em nosso país. Você sabia
que racismo é crime. Pois é, se você sofreu ou sofre ou já teve alguma situação assim, essa moça que eu vi na TV, ela estava denunciando, entendeu? Esse caso que aconteceu com ela. Então é isso, então nós precisamos ter cuidado com algumas coisas, saber respeitar as pessoas, certo? Aqui na página 53, você vai ver o tema A Mão de Obra Africana, por volta de 1550, como eu falei para você lá no início, a produção de açúcar no Brasil estava crescendo e por isso faltava mão de obra. Os portugueses passaram então a escravizar africanos para trabalhar no Brasil, principalmente nas lavouras da cana-de-açúcar e engenhos de açúcar. Entendeu? A viagem para o Brasil era feita a bordo de navios que ficavam conhecidos como tumbeiros, para transportar maior número de pessoas. Os traficantes aproveitavam cada espaço do navio. Condições de higiene e de alimentação causavam a morte de muitas pessoas ao longo da viagem. Você pode estar olhando aí essa imagem. Então eles viam, quando eles vinham aqui nos navios para o Brasil, eles vinham em condições precárias. Alimentação, água, higiene do local, eles vinham tumultuados, entendeu? Então não tinha condições e muitos deles não resistiam e morriam ao longo do caminho e eles eram jogados no mar mesmo, entendeu? Era uma situação bem crítica, bem difícil a situação dos africanos quando vieram aqui para o Brasil. E quando chegaram aqui, se tornou ainda pior porque eles foram escravizados, certo? Então você pode estar olhando aí essa imagem, tá na página 54, continua falando os africanos que conseguiam sobreviver à viagem nos tumbeiros, chegavam ao Brasil em péssimas condições de saúde. Como eu falei para vocês, eles chegavam doentes, sem força, né? E detalhe, eles eram colocados assim, e eles iam olhar os brancos, né? Os portugueses que se julgavam melhor que eles, o que eles faziam? Eles iam olhar detalhes, eles olhavam os dentes, se os dentes eram bons, se eles eram fisicamente, né, fortes, resistentes para ir para trabalhar na lavoura, precisava ter força, né? Não podia chegar aqui doente, machucado, esses eles não queriam, entendeu? Esses eles não compravam, eles eram comprados como uma mercadoria. Como você vai lá no supermercado, compra seu feijão, seu arroz, assim os negros eles eram comprados pelos os senhores dos engenhos, né? Eles eram comprados, entendeu? Em situações muito precárias eles eram comprados e chegavam na fazenda e ficavam pior, porque eles não podiam reclamar de nada, como eu falei para vocês. Ou eles morriam ou eles eram chicoteados. Então, gente, a escravidão ela não aconteceu só aqui no Brasil, ela aconteceu em outros países, em outras épocas. Na Grécia, em Roma, entendeu? Tudo também aconteceu a escravidão. Então, essa foi a nossa aula, um pouquinho sobre o povo da África, como eles chegaram aqui, porque eles vieram, vocês já sabem, né, e como eram as condições dele, entendeu? Então, aqui na página 55 você tem a sua atividade, tá? Somente a página 55. Então, leia direitinho o seu conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, você me procura. Tchau e até a próxima aula. Até recentemente, muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana. Cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto, e convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando num Deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável,
não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em 3 grandes grupos: os sudaneses, os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandava mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas, e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar. Já desembarcados, os escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas, as senzalas, e muitas vezes eram acorrentados para evitar fugas. Os castigos físicos eram comuns, e o mais usado era o açoite. Com o comércio constante de escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres, que não eram aproveitadas nas lavouras, viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas. Nessa época, independente da origem ou etnia, as mulheres eram subordinadas aos homens em seus caprichos. A mulher negra e escrava vivia situação ainda mais degradante, sendo colocada como mero objeto sexual do homem branco. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade. O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança. É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Infelizmente, o pouco que se aprende nas escolas sobre a herança africana reduz o negro a estereótipos ligados a origens de musicalidades, como o samba, e ao trabalho braçal como escravo. Esse pensamento induz muitas ideias erradas ou incompletas sobre as populações negras. Há muito mais sobre essa superfície. Os africanos foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de produtos de regiões tropicais. Foi a tecnologia africana, com seu conhecimento agrícola aprimorado por milênios, além de suas técnicas de mineração, que tornou possíveis os principais ciclos econômicos do Brasil, como a cultura da cana-de-açúcar, a extração mineral e o cultivo do algodão e do café, gerando riqueza e transformando a geografia e a história do país, naquelas que conhecemos hoje. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos, entre os anos de 1500 e 1850, de um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país. É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passem por diversos tipos de privações e violências, em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para um povo que sangra, mas resiste.